Olá, vamos mais uma vez falar sobre acreditação ONA. Então, esse canal é destinado às pessoas interessadas nesse tipo de assunto, ou seja, a gestão hospitalar, a administração hospitalar, a certificação de qualidade destinada a esse segmento, que é a área de saúde. Hoje nós vamos continuar falando, interpretando esse manual, sempre falando sobre as melhores práticas, os melhores conceitos, como que você pode realmente aplicar este manual, quer seja um hospital, uma clínica, unidade básica de saúde, um consultório, ou seja, de que maneira você pode aplicar esses requisitos de qualidade. Sem perder aquela mania ou aquelas manias que o pessoal utiliza, sempre deixa o like, ajude a compartilhar, escreva algum comentário para que a plataforma YouTube considere esse vídeo relevante para você, para poder ajudar você. Caso contrário, ele entende que não é relevante, que não é um assunto relevante e não compartilha. E então é um pequeno gesto de gentileza, né, como falar assim, de vocês poderem colocar um likezinho ou compartilhar ou escrever algum comentário para ele entender que isso aqui é relevante. Logo após a vinheta, vamos continuar a interpretação do manual. Lembrando que estamos interpretando o Manual ONA, a NA de Serviços Hospitalares, específica para essa área. Nós estamos, nesse momento, concluindo a subseção 1.3, Prevenção, Controle de Infecção e Biossegurança. Vamos lá, o que a gente preparou para hoje? Requisito 21. Assessora tecnicamente as medidas de higienização do ambiente, padronização, saneantes e controle de pragas. É isso que está escrito lá no manual. No manual está esse requisito bem claro. E ele passa algumas orientações que eu quero conversar com vocês. Então ele fala lá, apoio no mapeamento de criticidade, estabelecimento de técnica, frequência e produtos, valida cronogramas e conteúdo de treinamento da equipe de higienização. Então o que ele quer, basicamente, o manual? Ele quer que a CCIH, ou seja, a Comissão de Infecção, de Controle de Infecção Hospitalar, ela apoie no quê? Na definição das criticidades, quais são as áreas críticas, como que vão ser feito isso, de que maneira vai ser limpado, de que maneira vai ser higienizado, qual é a técnica, a metodologia, qual é a frequência dessa higienização, quais são os produtos que ela vai fazer, ela vai validar cronogramas, o conteúdo de treinamento dessa equipe de higienização. Percebe? Mas quando ela está falando assim, Célio, mas como é que eu vou evidenciar isso? Como é que eu vou provar que eu assessoro tecnicamente essas medidas de contingência, essas medidas de higienização do meio ambiente? Através de algumas evidências, como eu sempre falo aqui para vocês, procedimento. Ou seja, lá no procedimento, no regimento interno da Comissão de Infecção e Controle de Infecção Hospitalar, deve existir em algum momento que você descreve, que você avalia isso. Você faz essa avaliação, você faz essa análise. E como é que você registra isso? Através de um formulário, através do próprio procedimento que você validou. Olha, eu já inspecionei aquela área, verifiquei quais são os pontos críticos. Você vai descrever quais são esses pontos críticos. Vai fazer esse relatório, vai fazer essa visita, ou seja, como se fosse um relatório do que você viu, definindo as criticidades. Dependendo da criticidade, você vai fazer o que? A técnica empregada, a frequência, o produto. Você pode até montar uma tabela se você quiser. Área tal, situação tal, como é que você faz? Ou seja, você vai definir isso e vai validar isso. Ou seja, também vai validar cronogramas e conteúdos dessa equipe. Mas, Célio, como é que eu vou fazer isso se eu tenho um terceiro? Por exemplo, eu trabalho aqui numa UBS, eu trabalho numa clínica, eu trabalho no hospital, mas essa empresa é uma empresa terceirizada. Como é que eu faço isso? A empresa já vem com os protocolos prontos. Ela já tem os seus protocolos prontos, seus procedimentos prontos. Ok, tudo bem. Só que você vai ter que validar esses protocolos. Como que eu valido? Você vai pegar esse documento, pedir uma cópia para essa empresa, você da CCH vai olhar isso e vai validar. Você vai colocar um carimbo, vai colocar uma assinatura, a comissão, numa reunião da Comissão de Infecção Hospitalar, de Prevenção e Infecção Hospitalar, vocês vão ler esse documento, vão validar isso na ata, vão normatizar isso e entender isso. Então é assim, se você tem uma empresa terceirizada, ela vem com os próprios prontos,
Ela não precisa reescrever os POPs para vocês, mas você valida isso. Você põe um carimbo, né? As melhores maneiras mais práticas, pessoal, que funcionam, ou seja, ou se faz uma ata na comissão de infecção hospitalar, de prevenção à infecção, faz essa lavratura, ou seja, você descreve que as pessoas, que a comissão leu e validou aquilo. Então é a técnica, quando estou falando da técnica nesse procedimento. O cronograma, então imagine que a empresa terceirizada ou que a sua equipe tem um cronograma de manutenção de frequência. Você também vai validar. Ela pode entregar um cronograma no logo dela, não tem problema, você carimba e valida. Por quê? Porque o auditor vai precisar evidências disso, que a comissão de infecção hospitalar teve conhecimento. No teu procedimento que eu coloco ali em evidência, você vai evidenciar o quê? Lá, o procedimento que está escrito no regimento, que você tem essa atribuição de acompanhar, de mapear e verificar a criticidade. Você vai também analisar a tua validação, um carimbo, assinatura lá nas escalas, nos cronogramas. E você também vai evidenciar isso através de auditorias internas, que você vai estar fazendo as visitas nesse setor. Então, basicamente, quando a norma fala em assessorar tecnicamente, ela vai querer evidência, que não se fala, eu assessorei, não, eu dei ajuda, eu forneci, assessorei, ajudei a montar lá o cronograma, mas se tiver um procedimento lá da equipe de higienização, tudo bonitinho, procedimento tudo bonitinho, formulário tudo bonitinho, mas não tiver uma evidência que a comissão participou disso, não atende o requisito. Percebe? Você vai, embora seja aplicável, você não tem evidência disso. Você precisa provar. Mas, sério, eu não entendo por que eu preciso provar essa evidência. Está sendo feito porque você se sujeitou a uma certificação de qualidade. Se você se sujeita a uma certificação de qualidade, você tem que validar, produzir evidências de algum material. E é assim que você produz evidência do material, através dessas dicas que eu passei para vocês. Ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 22. Esse requisito, ele fala lá, assessora de novo, tecnicamente, as medidas de controle do ambiente em situações de obras e reformas. De novo, pessoal, tem que ter, né, o dedo, a evidência que a Comissão de Infecção Hospitalar, de Prevenção e Infecção Hospitalar, produziu ações, produziu evidências disso. E por isso o manual fala nas orientações que ele fala o quê? Apoia o processo de engenharia e arquitetura nas obras e reformas. Como que ela vai apoiar? Lógico que ela dá apoio, mas tem que ter evidência. Assim, quando você faz um projeto lá para a prefeitura do teu hospital, você tem que ter o carimbo lá da vigilância sanitária, tem que ter o carimbo ou evidência de que a Comissão de Controle e Prevenção de Infecção Hospitalar do seu hospital validou aquele projeto. Então não adianta o engenheiro, o arquiteto fazer algo bonitinho se não teve validade, o carimbo, a aprovação da Comissão de Infecção de Prevenção. Percebe? Eu vou falar CCH, né, pessoal? Porque toda hora eu estou falando comissão de infecção, né? Então eu vou falar só CCH para agilizar e não ter problema aí no nosso discurso. Tá? Então tem que ter, é assim que você vai demonstrar que você apoiou. Também no planejamento, quais materiais serão utilizados, os insumos, verificar quais são os contaminantes. Então quando eu falo insumos, então pera um pouquinho. Lá no projeto, na empresa que vai fazer a reforma lá, na sua clínica, na sua unidade, ou seja, você contratou um terceiro, uma loja, normalmente são terceiros, uma outra empresa de engenharia ou de reformas, ela vai ter que entregar o projeto para você, validado, que você já validou. Bom, agora eu vou utilizar esses insumos, vou utilizar esses equipamentos. Ela vai ter que entregar uma lista para você, uma relação para que você verifique lá, e carimbe esse orçamento e você fique uma cópia desse orçamento, dos materiais ou do memorial descritivo desses materiais e que você guarde uma cópia lá dentro na CCH para quando o auditor pedir, deixa eu dar uma olhadinha se você validou isso. Ou está validado aqui o projeto, aqui na assinatura, tá aqui, esse projeto pode inclusive ser discutido numa reunião da CCH, ou seja, o planejamento que os materiais e os insumos que vão ser utilizados está aqui na ata, a comissão validou, consigna na ata, todo mundo assina. Quando falo no planejamento, ali também nas orientações, os contaminantes, quais são os prováveis contaminantes? E aqui a gente tem que perceber, o manual não fala, mas nos contaminantes sólidos, nos contaminantes líquidos, nos gasosos, no aerosol. Pessoal, no ruído, você tem que validar isso. A CCH também é pertinente a isso, também ela está envolvendo isso. Então, olha tudo isso aqui, mas não, o ruído também não vou ver. Não, vai olhar o ruído também. Vai dar uma olhada também no ruído. Entendeu? Você vai verificar isso e vai validar esse planejamento. Ou que horas que vão fazer isso? Na hora que está sendo feita uma cirurgia? Na hora que o paciente
está pós-cirúrgico, ou seja, em que momento que vai ter esse ruído, qual que é o nível do ruído, qual que é a estimativa de ruído, quais são os cuidados que eu devo ter, ou seja, a comissão vai validar. O projeto, como eu falei também, ela vai validar o que? O espaço, o fluxo, a legislação, se foi atendida ou não foi atendida, percebe? O cronograma de obras. Como assim o cronograma de obras? O que a CCH tem a ver com o cronograma de obras? Lógico que tem a ver com o cronograma de obras. Pois imagine o seguinte, que estão marcadas determinadas cirurgias, determinados procedimentos, determinadas limpezas, determinadas higienizações dentro do hospital e você tem um cronograma todo perdido. Então precisa validar. De novo, a evidência, pessoal, é a validação no projeto, é o carimbo do projeto, é o carimbo no planejamento, é a ata de reunião, é os procedimentos regulamentando essa atribuição de assessorar tecnicamente as obras e reformas. São os formulários que você preencheu, eventuais ações corretivas e preventivas na atuação lá da reforma. Então, depende, foi previsto lá uma determinada proteção lá numa unidade de internação e começa a extrapolar a poeira, ou então começa a entrar poeira para um outro lugar que você não previu. Opa, ação corretiva. Ação preventiva, vamos verificar, opa, pera um pouquinho, isso aqui vai incomodar os pacientes, vamos tirar esses pacientes daqui. A comunicação com o hospital, de que maneira isso é passado para o hospital, para os colaboradores, para os pacientes, para os acompanhantes. Os mapas de risco da obra e reforma, tem que ser previsto isso. Tem que estar previsto lá, se vai mexer uma obra, de repente uma unidade de internação, de repente está lá, corta um fio, e esse fio de luz é o que liga a energia lá para a UTI, para o centro cirúrgico. Opa, mapa de risco, mapa de contingência. E também as chamadas auditorias internas. Então é assim que a gente evidencia o tal do assessora tecnicamente as medidas de controle. Assessorar isso, evidência, prova que a CCH atuou. Ok? Vamos para o próximo. Requisito 23. Mais uma vez, assessora tecnicamente. Só que agora o quê? O serviço de medicina e saúde ocupacional nas práticas de prevenção de acidente com material de risco biológico e práticas de imunização dos profissionais da organização. Ela também fala orientação, de novo, ele fala o que, pessoal? Mais do mesmo, né? Apoio dos processos do quê? Validação dos protocolos de prevenção e exposição, apoio na gestão de acidentes ocupacionais, apoio na confecção de diretrizes de imunização, ou seja, então se eu tenho lá um SESMIT, se eu tenho lá um serviço de saúde ocupacional, não posso deixar ele isolado. Se ele tiver qualquer ação, eu tenho que ter o carimbo lá da CCH. De novo, se eles produzirem ali, aproveitando e falando junto as evidências, se lá o SESMIT, o Programa de Saúde Ocupacional, tem procedimento, tem fluxos, tem formulários, opa, tem lá o Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, tem o PCMSO, a CCH tem que validar. Se ela não validar, aquilo não significa que o PGR não está válido, percebe? Se você entregar lá o PCMSO, ele está atendendo os requisitos da legislação trabalhista, o PGR também, os requisitos da legislação trabalhista, mas você não vai atender o requisito da ONU. Por quê? Porque você não validou. Mas, sério, eu sou, por exemplo, uma OBS, e quem faz o PCMSO para nós é um terceiro. É um serviço terceiro, contratado, uma empresa terceiro que eu mando lá fazer os admissionais, os preventivos, o demissional, as vacinas, o controle, né, o que eu tenho que atuar aqui é uma terceira. Ok, não tem problema, ele vai te entregar lá o PGR, vai te entregar o PCMSO, e você vai fazer o quê? Vai pegar isso numa reunião da CCH, lógico, vai passar antes para a equipe ler, para os membros lerem, para eu chegar na reunião e ficar lendo PCMSO no dia da reunião, vai ler com antecedência, no dia da reunião, validou ou não validou? Tem algum ponto a observar ou não tem um ponto a observar? Então, antes de colocar em operação o PGR e o PCMSO, por consequência, a CCH tem que validar. Muitas empresas fazem assim, pagam lá o PGR, pagam o PCMSO, põem para funcionar e depois a comissão vai validar. Não, está errado. Você tem que validar primeiro. Como é que eu valido? De novo, como eu já expliquei nos itens anteriores, pessoal. Vai lá, valida numa ata, num carimbo, numa validação, ou seja, você inclusive normatiza como que isso vai ser validado. Então lá em algum item, no procedimento ou no regimento lá da CCH vai estar dizendo validar o PCMSO ou o PGR mediante o carimbo do presidente da comissão de infecção. Será validado mediante homologação na reunião da ata da reunião da comissão de infecção hospitalar da CCH, percebe? Então, lá no procedimento que regulamenta as atividades, ações e responsabilidades da CCH no regimento ou no procedimento, assim você definir, lá você vai dizendo que ela tem essa autoridade, que ela tem esta responsabilidade.
Percebe? Então, às vezes, a pessoa leva uma não conformidade não entendendo lá na ONA. Pô, mas eu tenho PCMSO, eu tenho PGR. Ah, a comissão CCH, ela olhou. Bom, olhou, mas não validou, não tem uma evidência, não tem uma prova, o auditor não pode fazer a inferência de presumir que a CCH fez. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, pessoal, na prática. Então, o auditor ele não pode fazer inferência, ele não pode presumir. Se ele estiver presumindo, se ele estiver conversando com você e não puxar a evidência, a prova material daquilo, é qualquer outra coisa menos auditoria. É um bate-papo menos auditoria. Então, um bom auditor vai sempre pedir o que se está falando, confrontar com o padrão de referência do manual, com o que você está falando, com a prova. Se ele não fizer essa checagem aqui, é qualquer outra coisa menos auditoria. Ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 24. Assessora tecnicamente o serviço de processamento de produtos para a saúde quanto à prática de limpeza, desinfecção e esterilização. Já entrando nas orientações, ele fala de novo, apoio na definição de métodos, equipamentos, insumos, a embalagem, teste de eficácia e eficiência dentro do processo, definição de criticidade, fluxos de entrega e recebimento do material. De novo, pessoal, falando junto já com a evidência, procedimentos, formulários, fluxos, aqui entra a visita técnica, já vou explicar para vocês as auditorias internas. Então, de novo, você vai, normalmente os hospitais, as clínicas ou unidades, por exemplo, quando necessário, elas acabam terceirizando esse tipo de serviço. Então, se você terceiriza, os procedimentos, os POPs, as técnicas são daquele serviço. Então, você precisa validar aquilo. Então, você ou vai pedir, como falei nos requisitos anteriores, a cópia desses procedimentos para aquele material. Você vai pedir uma cópia de um procedimento para um instrumental que você não usa. Mas para aquele que são a interface com o teu serviço, você vai pedir lá para o serviço de esterilização a cópia dos procedimentos dele. E você daí vai validar. Você vai pegar uma cópia, de novo, como estou dando o meu exemplo, vai validar na CCH, numa ata, num formulário, numa análise crítica, e você vai carimbar e guardar isso que você assessorou, que você validou. Esse tipo de situação em relação ao método, que se entendeu que aquele método é pertinente para aquele tipo de instrumental, para aquele tipo de recipiente, para aquele tipo de equipamento, para aquela OPME, ou seja, você vai definir esse tipo de situação, se aquela eficácia é interessante para a técnica que você quer, para a metodologia que você quer, para os insumos hospitalares que você utiliza dentro da sua organização. Se a criticidade, você vai estar definindo esse tipo de situação, ou seja, você vai mostrar esse tipo de situação para lá, evidenciando isso através, de novo, procedimentos, formulários, fluxos, auditoria interna, quando você vai fazer auditoria interna, e visita técnica. Então, às vezes, você vai ter que deslocar lá para essa empresa, se for um terceiro, com o teu checklist e verificar se é a melhor técnica, se a embalagem está correta, se os testes de eficácia e eficiência estão corretos, ou seja, você vai fazer tua visita técnica, CCH, ou quem for fazer essa visita técnica, e lá na CCH você vai arquivar essa evidência como prova para o dia da auditoria. Ok? Então, basicamente, esse termo assessora tecnicamente causa um pouquinho de confusão, mas basicamente você traduz isso deste modo. Ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 25. Chegamos no nosso último requisito dessa sessão, e ele fala de novo, assessora tecnicamente a elaboração e implantação do programa de gerenciamento de resíduos. Fala também nas orientações, o apoio na elaboração, definição de prevenção, controle e atendimento da legislação. Como é que você vai ter a evidência, pessoal? PGRSS, que você, antes de você mandar lá para a prefeitura, para a vigilância sanitária validar, a CCH tem que validar. Como eu já não vou me repetir de novo. Ou na ata, ou no formulário, ou numa análise crítica, ou num carimbo da CCH, que ela validou esse PGRSS. Sério, eu preciso tirar cópia aqui dentro da minha instituição? Se você tiver um carimbo e quiser deixar lá no serviço que faz esse tipo de material, não tem problema, mas você tem que ter uma evidência que foi validado. Se quiser ter uma cópia, mantenha a tua cópia ali. Mas em algum lugar tem que ter a evidência que você assessorou, que você validou aquela situação. De novo, é a mesma situação que serve para os demais requisitos, ou seja, tem que estar lá no regimento da comissão que você efetivamente fez isso, que você tem essa atribuição, essa responsabilidade e como você valida isso. Você vai verificar através de formulários a definição de fluxo, às vezes em visita técnica. Uma visita técnica, Célio, aqui no PGRS, sim, às vezes é interessante, se for possível, você fazer uma visita técnica lá, como é que é feita a destinação final desse resíduo.
Eu falo ele também da auditoria interna, e nesse caso a gente também tem as evidências, que é a estrutura de onde você armazena, ou seja, e também um detalhe importante é o laudo de destinação final, ou seja, esse laudo de destinação final, ele tem que estar de acordo com o assessoramento técnico da CCH. Então não adianta a CCH validar tudo lá, validar uma técnica que está lá no PGRSS, uma determinada técnica para destinação final, para o tratamento desse resíduo, e o laudo vir com um tratamento diferente. E não estou questionando nesse laudo a eficácia do tratamento do resíduo. Mas veja bem, se eu assessorei tecnicamente na elaboração do PGRSS, eu validei uma técnica. E ela se exaure, se extingue o meu assessoramento com a evidência de que a técnica da destinação final, do tratamento do lixo, seguiu o que eu validei. Então, eu já como auditor da ONA, eu já peguei situações assim, que a CCH validou uma determinada técnica para a destinação final, mas o laudo de destinação final previa outra técnica. Então, no laudo tinha outra técnica. Então, o que eu coloquei como uma não conformidade? Por quê? Porque a CCH tinha validado uma técnica e o laudo de destinação final estava chegando com outra técnica. Então, só observe esse detalhezinho que é importante vocês terem validado dentro do processo. Então, pessoal, para a gente encerrar esse grande grupo de assessora tecnicamente, basicamente é isso, pessoal. Você pode assessorar tecnicamente dessa maneira, mediante um carimbo lá do presidente da CCH, mediante uma análise crítica, um formulário de análise crítica que você monta lá para analisar os pontos chaves, os pontos críticos, ou você valida numa reunião da CCH, que você vai consignar lá que os membros leram, validaram ou solicitaram alterações. Se solicitar alterações, uma observação, volta à reunião, o documento vai e volta novamente até a aprovação, entenderam? Aí você vai fazendo essa validação e você vai produzir evidências, você vai arquivar, vai manter lá na CCH todas essas evidências para quando o auditor chegar, você poder mostrar e evidenciar que você assessorou tecnicamente essas comissões e as demais comissões, ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desse grupo, né, ou melhor, desse bloco de análise em relação aos requisitos da comissão de infecção hospitalar. Esses últimos, pelo menos, são os mais importantes, mais destinados a esse processo. Peço para vocês deixar um like, deixar algum comentário, compartilhar com alguém para, mais uma vez, o YouTube entender que é relevante. É uma maneira singela de você poder nos ajudar, colocando um like, escrevendo qualquer comentário, ou tirando suas dúvidas, sugerindo. Tem aqui, parabéns, algumas pessoas têm colocado para a gente algum comentário, solicitando alguma coisa. A gente, dentro da possibilidade, a gente vai colocando para vocês estes vídeos. E aguardem que agora, na próxima semana, nós iremos começar outra subseção. Até mais!